Sinais de pontuação. A nossa aula de hoje é um novo vídeo que eu vou apresentar para vocês do mesmo conteúdo daquele vídeo que eu lancei há algum tempo atrás, mas não ficou muito bom. O aluno não conseguia ler o que eu escrevi, o que estava escrito nos slides, e aí a aula não ficou tão assim inteligível. Esse aqui é para substituir aquele. O conteúdo é o mesmo, os exemplos têm um pouquinho de diferença, mas tem a mesma essência, tá bom? Então é uma maneira de a gente conseguir interagir melhor. Por quê? Porque vocês vão conseguir ler o texto que eu passei aqui para vocês, tá bom? E conseguir ouvir a minha explicação ao mesmo tempo aí no cantinho da sua tela, tá bom? Então vamos lá. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, como vocês já sabem, são muito importantes na produção de texto, na leitura também, porque os sinais de pontuação é que tornam inteligíveis os textos. A gente consegue entender um texto por causa dos sinais de pontuação, porque os sinais de pontuação vêm auxiliar ou substituir aquilo que nós usamos na linguagem oral, que são os gestos. Na linguagem oral, quando você está conversando com uma pessoa, com um colega ou com outra pessoa, por exemplo, você pode usar as suas mãos, usar o seu corpo para gesticular as suas expressões faciais, apontar alguma coisa. Tudo isso faz com que a pessoa que está conversando com você, o seu interlocutor, consiga entender aquilo que você quer transmitir. No texto, lá no preto, no branco, o papel com a escrita, não tem gestos, não tem braços, obviamente não vai ter um rosto ali mostrando para você expressões. Como é que você vai poder entender aquilo que você está lendo sem esses recursos? Através dos sinais de pontuação. Eles servem então para indicar as pausas, quer dizer, a hora que você parou de conversar, ou deu uma paradinha, como no caso de uma vírgula, por exemplo, o ritmo, as divisões das ideias. Tudo isso você tem no texto através dos sinais de pontuação. Então, por isso que eles são bem importantes, ok? Então vamos lá, olha. Além de tudo isso, de indicar pausas e etc., ele também serve para direcionar o relacionamento das palavras dentro do texto. As palavras precisam relacionar entre si para dar sentido, e ele vai auxiliar. Por exemplo, você tem aqui, ó, além de direcionar o relacionamento das palavras. Vamos ver o relacionamento das palavras aqui. Olha, se eu tiro a palavra além e coloco aqui palavra, aqui, ó, aí eu leria assim, ó, de direcionar o relacionamento das palavras além. Aí eu mudei o sentido, às vezes tiro o sentido. As palavras precisam ser colocadas no lugar exato para produzir o sentido. E as pontuações vão auxiliar nessa produção de sentido, ok? Então vamos ver. Os sinais de pontuação servem também para indicar a entonação de voz e a melodia do texto. Então, para a gente entender bem em relação à entonação de voz, basta a gente pensar numa pergunta. Uma frase que é uma pergunta não é a mesma coisa de uma frase que é uma afirmação. Na oralidade, nós percebemos isso pelo o som que a gente provoca, o tipo de som que a gente produz para expressar uma pergunta ou uma afirmação. É a entonação. Veja, quando eu faço uma pergunta, eu falo assim, ó, você jogou futebol ontem de manhã? A minha entonação é de uma pergunta. A pessoa já sabe que eu estou fazendo uma pergunta. Você jogou futebol ontem de manhã? Agora veja a diferença de uma afirmação. Você diz assim, você jogou futebol ontem de manhã. Você afirmou aqui. Na entonação,
aqui na oralidade a gente tem mais possibilidades, mas na escrita o ponto final, a vírgula, a exclamação, tudo isso ajuda a gente compreender aquilo que o interlocutor quis dizer, ok? Bom, os sinais de pontuação são os seguintes. Observe aí: ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão e aspas. Não precisava dessa vírgula a mais aqui, não, mas tudo bem. Aceite aí, tá aceito. Depois eu corrijo. Vejam bem. Olha só. Nós vamos ver agora o ponto final, o seu emprego e por que a gente precisa usar ponto final. Tem muita gente que usa escrever e não põe ponto final, fica lá. Mas por que não usar o ponto final se ele é muito importante para transmitir aquilo que a gente quer dizer? Vejam só. O ponto final é empregado para encerrar o período e nas abreviaturas. Então veja dois sentidos aqui, dois empregos do ponto final. Quase mordi a língua. O ponto final é empregado para encerrar o período. Então ele fecha, acaba um período. Como assim? Vou fazer um período, né? Eu digo assim: José foi à praia ontem e comprou chicletes. Pronto, é um período. Eu ponho ponto final aí na escrita. Eu já vou explicar isso para vocês com o texto aqui nos slides. E nas abreviaturas. Abreviatura é quando você, por algum motivo, talvez espaço no texto, ou a situação de produção textual, não quer escrever a palavra inteira, escreve curta, né? A expressão curta da palavra, você usa abreviatura. Então vamos lá, o exemplo escrito. Letra A, olha. Letra A, vejam. Meu time jogou futebol hoje. Aqui está o ponto final. Meu time jogou futebol hoje. É um período isso aqui. Simples, com poucas palavras aqui. Meu time jogou futebol hoje. Ponto final. Encerrei o período com o ponto final. Claro isso? Vamos lá. O seguinte é esse aqui. Agora é na abreviatura. Aqui é um exemplo de abreviatura. Vejam só. A palavra edição, quando é abreviada, é só ED. Código abreviado, aqui, código. A palavra avenida abreviada, só apenas esse AV. E você tem que colocar, na hora que você abrevia uma palavra, você precisa colocar um ponto final para indicar que aquela palavra não está completa. Porque senão pode provocar uma confusão em certas situações. Por exemplo, olha aqui, Ed. Tem gente que tem um apelido. Ed Mota, por exemplo, tem esse nomezinho com duas letrinhas. Se você não puser o ponto final aqui, vai pensar que é o nome dele, por exemplo. Então assim, tem que colocar o ponto final nas abreviaturas, tá bom? Na hora que você estiver abreviando. Então esse foi o ponto final. Dois empregos que você viu aqui. Olha só. Para encerrar um período e para abreviatura. Use sempre o ponto final e deixa claro aquilo que você quer dizer. Olha só. Ponto final é quando eu estou fazendo uma afirmação, uma declaração. Declaração, ó. O sol da justiça nasce para todos. Declarei. Tá bom? Ponto final. Tá? Uma frase afirmativa também, eu digo assim: eu comprei chicletes na venda do seu Brodoaldo. Pronto. Então você usa o ponto final. Ok? Vamos lá. O seguinte é ponto e vírgula. Aqui está o ponto e aqui vírgula, juntinhos, usados em conjunto. Por que em conjunto? Vejam por quê. Porque o ponto e vírgula é empregado, utilizado no texto, na produção textual, para marcar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então está entre o ponto final
e a vírgula é maior do que um e menor do que outro. Olha, maior que a vírgula, menor que o ponto final. Então está entre um e outro. Por quê? Porque expressa uma pausa menor, tá bom? Que no caso o ponto final. Este sinal de pontuação indica que a frase continua e não encerra a frase. Não encerra, melhor dizendo, ó, não encerra o período. Não encerra o período. Então, ele é usado para uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, mas não encerra o período. Qual é o ponto, qual é o sinal de pontuação que encerra o período? Ponto final, ok? O ponto e vírgula é mediana nesse caso. Então, quando nós vamos usar o ponto e vírgula? Nós vamos ver os casos aqui, alguns casos, vejam só. Ó, para separar os itens de enunciados, leis, decretos, regulamentos, considerandos. São documentos e gêneros textuais aqui diferentes, ó, cada um, tá bom? Quando você escreve enunciado, um lei, um decreto, tá? E aí usa o ponto e vírgula. Vejam, exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo de um regulamento, tá? Diz assim: por este regulamento é dever de cada condômino. Agora nós vamos ver os casos de ponto e vírgula. Vejam: manter organizado o espaço comum interno, ponto e vírgula. Manter limpo o seu próprio domicílio, ponto e vírgula. Contribuir para a segurança do condomínio, ponto. Olha só, eu usei ponto aqui porque acabou o enunciado, acabou o meu texto aqui, ponto final, encerrou aqui. Mas enquanto não tinha encerrado, para separar o item A do item B, eu usei o ponto e vírgula. Então ele serve, como vocês poderão ver, como está escrito aqui, olha, para os enunciados, leis, decretos, regulamentos, considerandos. Aqui nós vemos um exemplo de regulamento, tá bom? Então quando você escreve um regulamento, ou uma lei, ou quando você estiver escrevendo dentro da sala de aula, por exemplo, o contrato didático com os seus aluninhos lá, você coloca deveres, aí todo separadinho com ponto e vírgula. Você coloca direitos, todos separadinhos com ponto e vírgula. E o ponto final ali quando terminar o seu textinho lá embaixo. Então esse é o papel, esse é o emprego do ponto e vírgula. Entendido? Entenderam? Muito bem. O ponto e vírgula também é usado para separar orações de um período longo, um período grande. Você está falando bastante, é longo nesse sentido. Período é o tempo, não é aquele enunciado formado por frases, né? Então um período longo formado por várias frases ali, e você vai usar o ponto e vírgula para separar justamente uma frase da outra. Quando você já usou muitas vírgulas, pode fazer uma confusão, ninguém vai saber onde começou a frase, onde terminou a outra dentro do seu período. Então nós temos aqui um exemplo. Olha, a organização deve obedecer os seguintes passos. Os líderes de torcida, acompanhados de sua caravana, serão hospedados no Hotel Rivera, ou Rivera. Essa aqui nós temos a primeira parte desse período aqui, tá bom? Agora nós vamos ver o segundo. A segunda parte aqui terminou o período, eu ponho ponto e vírgula, ó. Em vez de colocar só a vírgula. Por que eu não coloquei vírgula aqui? Porque já tinha antes a torcida aqui, caravana, eu já tinha umas pausas aqui separadas por vírgulas. Agora eu estou separando por ponto e vírgula. Os delegados das comitivas, com toda a documentação exigida, irão para o Hotel Quadrante e os demais voltarão para casa. Então o meu período, com duas orações aqui, bem nítidas de serem percebidas, separadas por ponto e vírgula. Aqui não tem nem vírgula nem ponto, porque tem o e. E os demais voltarão para casa. Essas três orações aí fez um período longo, separado por ponto e vírgula. Esse é um dos empregos do ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entendido? Ok. Tá. Aí agora, esse sinal de pontuação aqui
vocês também conhecem muito bem. Os dois pontos, é um em cima e outro embaixo, né? Olha só. Os dois pontos são utilizados para... Você se lembra quando um personagem vai falar, por exemplo. Os dois pontos são utilizados para marcar uma fala, iniciar uma enumeração e introduzir esclarecimentos ou antes das orações apositivas. Vamos ver cada um dos três casos, tá bom? Primeiro, vamos pensar aqui nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma enumeração, ok? Não estou seguindo a ordem lá mesmo não, olha só. Fui à feira e comprei as seguintes verduras. Agora eu vou enumerar as verduras. Quais verduras eu comprei? Alface, repolho, cenoura, rúcula e agrião. Então eu comprei o que? Verduras. O que tem? Para que servem os dois pontos aqui? Os dois pontos estão precedendo uma enumeração. Enumeração é um conjunto de coisas, vamos dizer assim, da mesma espécie, da mesma natureza, que ficam naquele conjuntinho ali, que você expressa. Então, ó, fui à feira e comprei as seguintes verduras. Alface, repolho, cenoura, rúcula e agrião são verduras. Foi introduzido pela palavra, ou pelo sinal de pontuação, dois pontos. Então aqui é uma enumeração. Numa enumeração você põe dois pontos antes. Se você for enumerar pessoas, por exemplo, vieram à aula hoje, dois pontos. Celestrina, Brondonga, Turunga e Astrobaldo. Então você fez a numeração de alunos ali. Usou os dois pontos antes. Ok? Entendido? Vamos para o seguinte, olha só. Ó, agora aqui um outro caso dos dois pontos. Aqui está introduzindo a fala de alguém, ó. O poeta disse. O que disse o poeta? Vou mostrar, colocar na íntegra, né? A frase dele inteirinha, do jeito que ele falou. Olha, o poeta disse: ando na terra para não me perder na lua. Então, quem disse isso? O poeta. Como você sabe? Porque temos aqui os dois pontos. Ah, essas aspas aqui não precisam, poderia ter tirado. Da próxima tira, esqueci de tirar isso aqui. Porque pode ser colocado nessa situação, usar aspas também, que a gente vai ver lá adiante, né? Mas aqui você põe dois pontos para introduzir a fala de um personagem, tá bom? Ok? Vamos lá. E aí o ponto 3, o exemplo 3 aqui, ou melhor, o exemplo C, nós temos: o técnico cobrou isto, que as jogadas ensaiadas fossem executadas na partida. Aqui é aquela explicação que a gente vê aqui. Vejam só, ó. Os dois pontos vão servir para, veja só, ó, iniciar uma enumeração, que é aquele lá, a questão das verduras e tal, introduzir esclarecimentos, que vocês vão ver, né? E antes de orações apositivas, que a gente vai ver lá, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então, os exemplos. Opa, veio bem na frente. Espera aí. Olha só. O técnico cobrou isto, que as jogadas ensaiadas fossem executadas na partida. Ok? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui e conferir um negócio aqui. Ok. Então aqui está para vocês aquela explicação, tá? Que ele está dando. Veja só, ó. O técnico cobrou isto. Cobrou o quê? Que as jogadas ensaiadas fossem executadas na partida. Tá bom? Está dando uma explicação. Quando a gente dá uma explicação entre frases, nós costumamos chamar isso de frase, oração apositiva, tá? Introduz uma informação que explica algo nesse sentido. Agora nós vamos ver a vírgula. A vírgula é grande, tem muitos empregos. Então, é a mais fácil e a mais difícil de usar.
Mas tem casos que vocês não vão esquecer. Não vai ter como não usar a vírgula, tá bom? Veja só. A vírgula é usada para separar elementos de uma enumeração. Naquele caso lá, a gente viu ali. Fala assim, olha, depois dos dois pontos, tem um conjunto de coisas semelhantes separadas por vírgulas. Vejam, quero na minha lista meias, calçados, vestidos, blusas e camisas. Vejam, ó, meias, calçados, calças, vestidos, blusas e camisas são elementos de uma enumeração separados pela vírgula. No final não usa aí vírgula porque tem o E aqui, ó. E quando temos esse E, não se usa vírgula, como eu já falei para vocês. Então, a gente separa as enumerações com vírgulas. Isso vocês já sabem, né? Muito bem. Aí outro caso aqui, para separar vocativos e apostos, ou o vocativo do aposto. Fica fácil a gente entender assim. Olha, o vocativo é um chamamento. Quando eu chamo alguém, eu estou vocacionando. Quando alguém fala assim, isso é vocação, quer dizer, foi chamado. Alguém que está no ministério fala assim, eu estou servindo a Deus porque fui chamado por Deus, fui vocacionado por Deus para fazer isso aqui. Isso é vocação. O vocativo aqui no português tem mais ou menos essa ideia aqui de ser chamado. Vejam, venham almoçar, crianças. Está chamando. Confia em mim, Maria. Está chamando. Como é que você sabe que é um vocativo aqui? Olha, eu posso dar uma dica para você aqui de usar o seguinte macete. Quando colocar a palavra ó aqui, ó é chama, ó, vem aqui. Venha almoçar, ó crianças. Você não precisa escrever aqui, mas você só mentaliza. Venha almoçar, ó crianças. Isso é um vocativo. Confia em mim, ó Maria. Aí, essa ideia de vocativo, quando você coloca esse ó, faz você entender que aqui você vai colocar uma vírgula e depois vai ter o vocativo em seguida, tá? A quem você está chamando em seguida, ok? O outro exemplo aqui é de aposto. E nós temos aqui o exemplo de aposto. Umuarama, a capital da amizade, é uma cidade desenvolvida. Se eu tivesse, tá vendo entre vírgula aqui, ó? Entre vírgula está a capital da amizade. Está entre vírgulas. Esse é o aposto. Ele está dando uma informação a mais de Umuarama. Vamos tirar o aposto? Ficaria assim, ó. Umuarama é uma cidade desenvolvida. Perdeu sentido? Não. Apenas perdeu uma explicação a mais, não tem problema. Mas, para que serve o aposto? Para dar uma explicação a mais. E onde vem o apóstolo? Entre vírgulas. Tá bom? Então a vírgula serve para separar o aposto aqui, ó. Veja, ó. Umuarama, vírgula, a capital da amizade, vírgula, é uma cidade desenvolvida. Tá bom? O que você põe entre vírgula ali é o seu aposto. Você está explicando. Ok? Entendido? Vamos lá. Agora nós ainda vamos ver outro detalhe da vírgula. Veja. Para separar orações intercaladas. Bom? Porque a capital da amizade está intercalada entre um e outro. Porque não é uma oração. Porque não tem verbo principal. É apenas uma explicação. Vejam aqui, ó. Na Bahia, diz um conterrâneo meu, cada nascimento é uma estreia. Na Bahia, diz um conterrâneo meu, cada nascimento é uma estreia. Vamos ver a oração intercalada? Intercalada quer dizer entre. Está no meio. Qual é a oração que está intercalada aqui? Diz um conterrâneo meu. Diz um conterrâneo meu. Isso é uma oração intercalada. Por que eu sei que é uma oração? Porque tem um verbo, ó, diz um conterrâneo meu. Tá bom? Por que outra oração também? Na Bahia, cada nascimento é uma estreia. Tem um verbo aqui também. Então, abriu uma oração e colocou outra lá no meio e deixou assim nas pontas com a outra.
Isso é uma oração intercalada, ó. E a gente usa vírgula para separar as orações, ó. Na Bahia, diz um conterrâneo meu, cada nascimento é uma estreia. Se eu quisesse colocar só uma oração, veja o que aconteceria, ó, sem eu colocar a outra no meio. Na Bahia, cada nascimento é uma estreia. Pronto, ok. Ficaria correto também, mas não teria oração intercalada. Aí não teria essas duas vírgulas aqui, ok? Então a vírgula serve para separar orações intercaladas, tá? Olha só. Serve também para separar adjuntos adverbiais em geral. Vamos ver cada caso. Bom, o adjunto adverbial. O advérbio dá a ideia de tempo, de modo, de lugar. Qual é um que está... Qual é que está... Onde nós vamos encontrar esse exemplo de tempo, lugar ou de modo aqui? Bom, vejam só. Estejam amanhã às 12 horas em ponto no meu escritório. Estejam amanhã é tempo, tá bom? Amanhã é um advérbio de tempo. Às 12 horas em ponto em meu escritório. Esse amanhã aqui é um adjunto adverbial, ele está separado com vírgula, tá bom? Através de vírgula aqui. Então, quando eu vou escrever hoje, 3 do tal, eu vou correr. Tá bom? Você separa com a vírgula, ok? Vejam aqui. O avião, naquela mesma tarde, rumou para a Itália. Onde está a ideia de tempo aqui, ó? Naquela mesma tarde, ó. Separado por vírgula. Se eu tivesse tirado a advérbio de tempo aqui, ó, o avião rumou para a Itália. Não teria necessidade de vírgula. Mas, ó, o avião, naquela mesma tarde, rumou para a Itália. Aqui está entre vírgulas, tá bom? Esse adjunto aí. Aí nós vamos ver um outro caso. Olha, para indicar a elipse do verbo, isto é, supressão de um verbo subentendido. Então eu quero que você entenda aqui comigo duas coisinhas. Primeiro, elipse, tá bom? E depois subentendido. Olha só. Elipse quer dizer corte, cortou, tirou, tirar. Não é eclipse, é elipse, tirou. E subtendido é alguma coisa que você já entendeu mesmo sem que aquela coisa esteja lá. Então vamos colocar um exemplo de subentendido aqui, quer ver? Eu falo assim, nós vamos à praia hoje. Nós vamos à praia. Nós vamos à praia. A palavra, o pronome nós aí está aparecendo. Nós vamos à praia hoje. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o nós. E veja como fica, do mesmo jeito dá para entender, ó. Vamos à praia hoje. Não precisa dizer o nós, você consegue entender. Por que você consegue entender? Porque ele foi suprimido, mas ele já estava subtendido, quer dizer, você entende que vamos combina com a palavra nós. Então isso é assim que nós entendemos elipse do verbo, né? E nós entendemos o que é uma coisa subtendida, tá? Ok? Vamos lá? Um exemplo aqui escrito. Você gosta de cinema, eu de teatro. O que foi suprimido aqui? Qual é o tipo de elipse que ocorreu aqui? O que foi tirado? Vejam, ó. Você gosta de cinema, eu de teatro. Bom, vamos falar isso inteiro para a gente ver o que foi tirado, né? Olha, você gosta de cinema, eu gosto de teatro. Cadê a palavra? Cadê aqui, ó, o verbo? Foi tirado. Isso é uma elipse, tá bom? Foi tirado ali. Você gosta de cinema, eu de teatro. A gente faz isso para não ficar uma frase longa e explicando algo que já foi dito, tá bom? Então é nesse sentido. Olha lá, o exemplo da vírgula, ela tem que ser colocada para indicar que foi cortado ali, que houve uma elipse, ok? Olha, ele comprou uma moto, ela uma bicicleta. O que foi tirado aqui? De novo o verbo comprar. Ó. Ele comprou uma moto, ela comprou uma bicicleta.
tá? Então eu ponho a vírgula aqui porque eu suprimi o verbo comprar para não repetir. E a minha escrita está correta nesse sentido, ok? Agora, o 6, agora mais um emprego da vírgula. Para separar expressões explicativas. Qual é a expressão explicativa aqui? Vamos ver. Comprou um carro. Aliás, alugou uma moto. Ixi, a pessoa errou totalmente aqui, né? Onde está a explicação aqui? Aliás. E aliás está entre vírgula. Se tivesse colocado assim, ó, comprou um carro e alugou uma moto, aí não teria explicando nada. Mas tem essa expressão explicativa, aliás, ela vai entre vírgula. Ok? Vamos lá. Emprega-se vírgula também nas datas, separando o nome do lugar. Vejam só. O nome aqui é o Umuarama e a data aqui é 18 de maio de 2020. Como é que a gente separa aqui, ó? Umuarama, vírgula, 18 de maio de 2020. Separado o nome do lugar da data com vírgula. É isso aí. Separou, escreveu o nome do Umuarama, já põe a vírgula aqui. São Paulo, Cabrobó, qualquer lugar, põe a vírgula ali para separar da data, ok? Muito bem, aí foram aqueles casos de vírgula e depois nós vamos ver o caso de interrogação, ok? Mas eu vou deixar o caso de interrogação para a aula seguinte. Nós vamos finalizar essa aqui, ok? Vamos lá.